Conselheiros, ilustre procuradora, continuidade à nossa sessão do dia 12 de maio na parte da tarde. Vamos para o processo de número 58, de relatoria do conselheiro Matosinho, recorrente TCP, Terminal de Contêineres de Paranaguá, interessado em Fazenda Nacional. Então, relator, quando estiver pronto. Está aqui, presidente. Então, vamos lá. Este caso aqui, eu também vou fazer um resumo do... Está destacado no relatório os principais pontos. Depois, no recurso, a gente vai abordar com mais profundidade aí a matéria, que é uma matéria só. Então, é um recurso contra um acórdão da 1302, da qual eu participei do julgamento original. O relator era o conselheiro Alberto. A discussão dos autos diz respeito à aplicação do artigo 325 do RI e à forma de contabilização do contrato com a administração dos portos de Paranaguá e Antonina, a APA, que deu ensejo à lavratura do auto de infração para ajuste da base de cálculo do IRPJ e da CSE, que glosou prejuízo fiscal do imposto e base negativa da contribuição apurado no ano calendário 2002. A glosa recaiu sobre despesas contabilizadas pela recorrente relativas ao contrato celebrado com a APA, referente a instalações onde a empresa opera e presta serviços portuários. Eu transcrevo aqui o TVF, só para destacar os principais pontos, já irmos compreendendo a matéria. No ano 2002, então, já tinha tido uma auditoria sobre essa mesma matéria, foi autorizado o reexame pelo delegado. Os procedimentos de verificação se concentraram na análise das despesas contabilizadas pela autuada, em especial aquelas relativas ao contrato por ela celebrado com a APA, referente a instalações onde opera. O contribuinte procedeu à mudança na contabilização do seu contrato de arrendamento celebrado com a APA e, como resultado imediato, seus lucros acumulados, que antes da mudança estavam em 4 milhões e 23 mil, que sofreram um decréscimo de 70 milhões, transformando-os em um prejuízo de 66 milhões. Eu destaco aqui pontos do contrato, mas acho que não é necessário a gente ler. Tem algum microfone aberto? Peço por gentileza para desligar. Esse procedimento foi determinante, então, na apuração dos resultados da empresa, pois só de junho a dezembro de 2002, tais despesas financeiras totalizaram 58 milhões e 432 mil. O contrato se refere à utilização das instalações portuárias da APA contra o pagamento da remuneração mensal, equivalendo a um contrato de aluguel das instalações portuárias. A cláusula oitava traz apenas uma estimativa de 150 milhões, que não se configura uma obrigação do contribuinte e nem como despesa já incorrida. Que os únicos dispêndios do contribuinte foram as parcelas mensais, à época, R$ 464 mil. O contribuinte, por meio da alteração, alterou a interpretação e a contabilização do seu contrato, pretendeu criar uma ficção deduzindo de suas receitas com a amortização do ativo diferido, valores que na época inicial da mudança eram em mais de R$ 1 milhão mensais de reais. Além disso, pretendia deduzir despesas financeiras sobre uma dívida que nunca foi contraída, resultando em despesas fictícias de 58 milhões, sendo elas a metade de 2002. Então foram apuradas 3 infrações: redução indevida de 70 milhões de lucro acumulado até 31 de dezembro de 2001, objeto decorrente de lançamento de ajuste realizado em 1º de junho de 2002. Glosa de despesas com amortização do valor lançado no ativo e glosa de despesas de variações monetárias passivas. O contribuinte apresentou um recurso especial e o despacho de admissibilidade do presidente da terceira Câmara admitiu nos seguintes termos. Para demonstrar a divergência, apresentou o acordo paradigma 91010445, acrescenta que o paradigma diz respeito aos mesmos fatos e tendo em vista que a contribuinte é a mesma. Então, aqui, essa discussão já chegou na Câmara Superior, por esse acordo, relativo a períodos pretéritos. Então, a divergência ficou muito claramente caracterizada, porque é o mesmo contribuinte, os mesmos fatos, só relacionados a períodos distintos. Está aqui, né, na sequência aqui, eu já resumi. Acho que não precisamos ler esse trecho também.
No seu recurso especial, a recorrente traz as seguintes alegações. O primeiro elemento é evidenciar o acerto do procedimento da recorrente, que é reconhecido como princípio contábil geralmente aceito, sob o nome de princípio da objetividade, que cuida da mensuração impessoal e não subjetiva dos fatos econômicos da empresa. Forçoso que a empresa reconheça suas demonstrações contábeis e financeiras dos efeitos econômicos objetivos sobre o patrimônio de bens e direitos, bem como as obrigações assumidas com esses efeitos, quando esses efeitos são corretamente percebidos por terceiros não envolvidos com a empresa. Quando uma empresa se torna titular do direito de concessão de serviço público remunerado, é incontornável que ela adquiriu o direito de explorar a atividade privativa do poder público e gerar receitas correspondentes à prestação desse serviço. O contrato de concessão, mesmo os de subconcessão imprópria, como quer o relator do julgado recorrido, outorga inegavelmente um direito que é normalmente vedado ao particular. Trata-se do direito de explorar não só o bem público, mas especialmente de exercer atividade que a lei reserva ao Estado. Ele garante o direito de uso e gozo por prazo determinado, especialmente a exclusividade na realização de atividades portuárias relativas à movimentação de contêineres. Não se trata só de arrendar a área, mas de obter garantia expressa do monopólio da operação daquela região. Esse ativo é valioso e foi quantificado no contrato de concessão na sua cláusula 8ª. O método obedeceu ao princípio contábil da prudência de quantificação. O valor atribuído ao contrato de concessão pelas partes não é arbitrário, como quer fazer crer o relator do acordo recorrido. Corresponde estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas pela recorrente à APA nos termos do item 12.0100 da linha A do edital 9 de 97. Aqui ele traz exemplos de demais concessionários do ramo de concessões, dizendo que adotam esse procedimento nos seus balanços e que o procedimento por ela adotado nada diverge, né, a partir dessa revisão, nada diverge desses concessionários citados. Também menciona que os pronunciamentos técnicos das entidades acreditadas, que reconhecem sem margem para dúvida o dever de contabilizar o ativo intangível decorrente de contratos de concessão de serviços públicos e sua contrapartida no passivo, quando há previsão contratual expressa de contraprestação financeira líquida certa devida à entidade concedente. Então, junto se apresente alguns desses pronunciamentos, ele destaca aqui o 38 do IFRS, CPC 01, CPC 05. Cumpre dar destaque ao CPC 06, que ele destaca aqui. No começo do prazo do arrendamento mercantil, os arrendatários devem reconhecer em contas específicas os arrendamentos mercantis financeiros como ativos e passivos nos seus balanços, por quantias iguais ao valor justo de propriedade arrendada, ou ser inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil, cada um determinado no início do arrendamento. Mais adiante, o parâmetro universal utilizado na apuração do resultado da atividade econômica é a ciência contábil. Aqui ele diz que quem apura, então, o resultado é apurado conforme as normas contábeis. Não há aqui norma tributária que preveja a forma de apuração do resultado para atividade de exploração de concessões, devendo ser atendidas as normas pertinentes ao RPJ e CSL que estipulam que as receitas e despesas sejam apuradas na forma estipulada pela ciência contábil, remetendo aqui à lei das SS. Em síntese, na ausência de determinação legal expressa, impondo a adoção de procedimentos diversos daqueles estipulados pela ciência contábil, na apuração do patrimônio, dos haveres, das dívidas e dos resultados estritamente para fins fiscais, prevalecem as práticas e costumes contabilísticos, que são objeto de pronunciamentos conforme o CPC. Quando se trata de apurar o resultado do exercício, deve seguir a prática contábil que determina a ativação do direito decorrente da assinatura do contrato de concessão, como relevante fato econômico que é. Conclusão, a recorrente reafirma que é concessionário de serviços portuários, tendo contratado o poder concedente, a APA, remuneração pela outorga da concessão, sendo que essa remuneração foi dividida contratualmente em partes fixas e variáveis. Somatória da parte fixa, que independe de qualquer outro valor estabelecido no item 12.0100 do edital 997, foi considerado no contrato entre as partes representativo da dívida assumida com o poder concedente. O valor previsto na cláusula 8ª foi levado ao ativo permanente. As quantias que viriam a ser devidas relativamente à remuneração pelo uso de áreas não aterradas e investimentos a ser feitos no futuro não foram ativadas. A contrapartida desse ativo contabilizado, a valor prudente, foi lançado no passivo pelo exato mesmo montante. Que a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que a assinatura de contrato de concessão de serviço público ou de bens públicos com o poder público provoca reflexo do patrimônio do contribuinte que deve ser contabilizado, determinando que o contribuinte deve considerar em conta do ativo permanente o seu direito à exploração de serviço
e dos bens concedidos, avaliados pelo valor a ser quitado da obrigação para com o poder concedente, devendo a contrapartida ser feita em conta do passivo exigível a longo prazo. Considerando que tanto a legislação recorrida como o acordo paradigma indica os mesmos dispositivos, evidencia-se negável dissenso na interpretação da norma legal de cunho fiscal. Assim, requer a uniformização do procedimento. No final, ela aponta que deve ser levado em conta no deslinde do feito que a sentença do resultado em julgado, que adotando o acordo paradigma como base, estende seus efeitos para além do limite temporal nele fixado. E aqui ele cita o dispositivo. A Procuradoria da Fazenda apresentou contrarrazões tempestivas, na qual refuta as alegações da recorrente, destacando em especial a incorreta classificação do valor total estimado do contrato como ativo diferido e como despesa incorrida a pagar, ante as disposições contratuais que não permitem inferir a ocorrência de nenhuma das situações autorizadoras de tal reconhecimento na escrituração contábil e no resultado da contribuinte, requerendo ao final o desprovimento do recurso. Por fim, a recorrente apresentou petição avulsa em 9 de julho de 2018, mediante a qual pretende trazer o conhecimento desse colegiado recente acordo da DRJ, proferido em favor da hora recorrente pela primeira turma da DRJ Curitiba, proferido nos autos do processo aqui citado, bem como um acordo proferido em fevereiro de 2018 pela CVM, em julgado de interesse da Santos Brasil Participações, concessionária terminal de contêineres de Santos São Paulo, que, a seu ver, demonstraria o reconhecimento do acerto da tese defendida em seu recurso especial. Esse é o relatório. Vamos ao voto. O recurso foi regularmente admitido mediante despacho do presidente da terceira Câmara. A divergência apontada pela recorrente está devidamente caracterizada conforme analisado no referido despacho. Assim deve ser conhecido o recurso. Aqui não tem controvérsia, os fatos são exatamente os mesmos. O mérito da divergência foi muito bem sintetizado no despacho. O cerne da questão diz respeito à forma de contabilização do contrato firmado entre a APA e a recorrente para a exploração e prestação de serviços portuários. O contrato permite à recorrente a utilização das instalações portuárias para a prestação de serviços públicos, bem como obriga a realizar benfeitorias e investimento de modernização e efetuar pagamentos mensais. No paradigma, o colegiado entendeu ser possível o lançamento do valor da totalidade do preço da concessão em conta do ativo, que registra o respectivo direito de exploração, em contrapartida de conta do passivo, com as consequências tributárias respectivas. Enquanto que no recorrido, entendeu-se que não deve ser contabilizado no ativo o direito à utilização e tampouco contabilizado no passivo a obrigação de pagamentos futuros dos encargos de arrendamento, devendo os valores mensalmente serem lançados como despesa do período. O despacho ressalta que a matéria discutida tanto no recorrido quanto no paradigma decorre dos mesmos fatos, embora cada um dos processos tenha objetos distintos. Então, aqui tem só a distinção dos períodos, né? O paradigma vai até junho de 2002, aqui é do segundo semestre de 2002. Detalhe, não menos importante, o paradigma discute pedido de restituição, perde compra, aqui é auto de infração, tá? Então, a discussão nasce na análise do pedido de restituição, mas e que não foi admitido naquele caso, e aqui já é o lançamento realizado pela fiscalização desse período. A recorrente defende os ajustes contábeis feitos em sua contabilidade, sustentando que suas demonstrações contábeis e financeiras devem reconhecer os efeitos econômicos objetivos sobre o patrimônio de bens, direitos e obrigações decorrente do direito de concessão de serviço público relativo à exploração do terminal de contêineres do Porto de Paranaguá, objeto do arrendamento. Alega que o contrato firmado garante direito de uso e gozo por prazo determinado e, especialmente, a exclusividade na realização de atividades portuárias relativas à movimentação de contêineres. Não se trata só de arrendar a área, mas de obter garantia expressa de monopólio da operação naquela região, bem como das obrigações assumidas. Defende que esse ativo é valioso e foi quantificado no contrato de concessão, na sua cláusula 8ª, e que seu reconhecimento obedeceu ao princípio contábil da prudência, que determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo, que no caso seria o estipulado pelas partes em contrato. Acrescenta que o valor atribuído ao contrato de concessão pelas partes não é arbitrário, como parece querer fazer crer o ilustre relator do acordo julgado. Ele corresponde estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas pela recorrente à ata, conforme o edital. A recorrente aponta, desde a sua impugnação, que a contabilização do ativo intangível correspondente ao contrato de concessão e do passivo assumido com o ente concedente
é prática comum na contabilidade das empresas concessionárias de todos os setores. Cita diversas empresas que teriam adotado e requer que seja aceito o mesmo tratamento. Embora o acordo recorrido tenha feito uma extensa análise quanto à natureza jurídica do referido contrato de arrendamento, classificando-o como uma subconcessão imprópria, e a recorrente sustente se tratar de concessão, entendo que a questão deve ser analisada sob a ótica do conteúdo do contrato firmado entre a empresa recorrente e a APA, independente da sua natureza, como bem analisado pelo relator no acordo de primeiro grau. Se é necessário ler aqui, vamos dizer apenas os trechos em negrito. Considerações sobre a alegado. O impugnante enfatiza sobre o contrato. É imprescindível deixar claro, já de início, que as concessões não possuem, jamais possuíram qualquer característica intrínseca que lhes determine a sistemática excepcional de contabilização diferente dos demais contratos. O que determina a forma de contabilização de qualquer contrato, inclusive de concessão de serviço público, é a substância material do vínculo nele estabelecido. É imperioso não perder de vista que a expressão concessão governamental designa um gênero que subdivide em várias espécies, cada um podendo possuir uma essência específica distinta das demais. Assim sendo, jamais computaria apenas uma forma padronizada de contabilização, como se verá mais adiante quando for analisado o ICPC 08. Assim, caso uma determinada concessão tenha a natureza de arrendamento de um bem ou instalações, não tendo havido ainda desembolso pela fruição do direito, a contabilização dos efeitos do contrato há de observar as mesmas normas aplicáveis ao contrato de arrendamento. Com relação à forma de contabilização das obrigações e direitos decorrentes do contrato firmado pela contribuinte, com a devida vênia do colegiado que compunha esta primeira turma de julgamento da Câmara Superior, quando proferiu o acórdão paradigma, entendo que não há como sustentar a conclusão que entendeu como correto o procedimento adotado pela recorrente de reconhecer, desde logo em seu ativo e passivo, os direitos e obrigações decorrentes do referido contrato e o direito à amortização do valor devido em parcelas equivalentes ao prazo de concessão, além dos efeitos da variação monetária sobre os passivos reconhecidos. Examinando o contrato celebrado e o edital de concorrência e seus respectivos anexos, verifica-se que este compreende, além do arrendamento da área portuária definido no edital, mediante pagamento de prestações mensais, fixas e variáveis, a prestação de serviços públicos que a arrendatária terá que oferecer a particulares, operações portuárias, comprometendo-se a efetuar investimentos na infraestrutura e instalações na área arrendada, com vista à consecução das atividades de movimentação de contêineres e veículos a serem remunerados pelos usuários privados nos termos e limites estabelecidos no contrato. O edital define o propósito e objeto do arrendamento, suas justificativas e aspectos econômicos. Transcrevo algumas dessas disposições do edital e destaco que esse item 10800. O arrendamento constitui um projeto de investimento destinado-se a investidores que têm capacidade para financiar e implementar a ampliação, modernização e aparelhamento das instalações. As receitas para o encargo da arrendatária advirão da exploração da instalação. O contrato fixa seu objeto na sua cláusula primeira. Destaco aqui. As instalações portuárias a serem arrendadas, daqui por diante, designadas instalações ou terminais, devem ser conservadas, modernizadas, aparelhadas, ampliadas e exploradas pela arrendatária no período do arrendamento, nos termos deste contrato. A cláusula 7ª do contrato traz os termos pactuados com vista aos investimentos a serem realizados. A arrendatária deverá realizar investimentos na modernização do terminal, compreendendo a execução de obras de infraestrutura e aparelhamento das instalações a serem arrendadas nos prazos e nas condições definidas no anexo 5 do edital. Os investimentos referidos no item anterior serão complementados por investimentos a serem realizados pela APA. Então, a APA também tinha algumas obrigações de investimento. Conforme referido na cláusula 7ª do contrato, o anexo 5 do edital estabelece as obras a serem realizadas pela arrendatária e, na seção 4, os equipamentos portuários a serem por ela mobilizados. Então, obras. A arrendatária executará obras do prazo de 12 meses da transferência do terminal. Compreendendo. Regularização de superfície e pavimentação da área 1. Terraplenagem e pavimentação, inclusive, subbase da área 2. Tem algumas outras obras ali mencionadas. A arrendatária executará as seguintes obras quando a movimentação de contêineres for igual ou superior a 160 mil TEUs, containers, ou 150 mil veículos. Então, aqui é uma condição futura. Então, quando chegar nessa condição, ela tem que fazer o aterramento da área 3 e
Item 11. Arrendatário executará obras descritas no item anterior na área 4, no prazo de até 20 anos, a contar da transferência do terminal. Então, também uma obrigação sem prazo certo, futuro, na outra área. Equipamentos a serem mobilizados são descritos, sem estabelecer valores específicos, mas genericamente se verifica ali alguns itens que devem ser mobilizados. Segundo a análise do contrato, verifica-se que a remuneração da APA, seguindo a análise, em face do arrendamento, ficou estabelecida na cláusula 12ª. Então, aqui, a remuneração pelo uso, gozo e fruição das instalações portuárias, assim como da infraestrutura terrestre a ser utilizada ou posta à disposição, é composta de duas partes, uma fixa e variável. Primeiro, uma parte fixa no valor de 60 mil mensais, correspondente à utilização de 120 mil metros quadrados, áreas 1 e área 2. Lembra lá dentro que, naquela primeira, que em 12 meses ele tinha que fazer alguns investimentos nessa área 1 e 2. É a área que ia ser imediatamente transferida. Uma parte fixa, a partir da conclusão do aterramento do valor mensal, no valor mensal de 50 mil, correspondente à utilização de uma área de 101 mil metros quadrados, da área 3, aquela que dependia de uma condição de implementação lá de volume de contêineres e veículos na movimentação. Aí tinha um valor por metro quadrado ali de 50 centavos de real. Uma parte fixa, a partir da data de conclusão do aterramento no valor mensal de 40 mil, da área 4, aquela que tinha prazo de 20 anos. Uma parte variável correspondente a 15 por container ao mês. Uma parte variável correspondente a 10 por cada 5 containers transportados ao mês, transbordados ao mês, aí é uma sequência, e uma parte variável de 1,50 por veículo movimentado no mês. Os valores das remunerações estabelecidas neste item podem ser reduzidos a critério exclusivo da APA, sempre que necessário para melhorar a competitividade do porto. Bem, volto ao voto. Em conformidade com a cláusula 13ª, os valores dos arrendamentos são devidos a partir da transferência do terminal para arrendatário. Os pagamentos serão realizados mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Não obstante o conjunto de obrigações estabelecidas no contrato, em face da contribuinte, hora recorrente, verifica-se que cada uma delas estava sujeita a determinadas condições ou situações específicas a serem cumpridas após a transferência do terminal para arrendatário, sendo certo que, exceto quanto à remuneração prevista no item 1.1 da cláusula 12ª, correspondente à parcela fixa a ser paga sobre as áreas 1 e 2, que seriam imediatamente transferidas para o uso e gozo do arrendatário, não há como determinar-se qual o real montante a que se obrigou a mesma, seja quanto à remuneração à APA, seja quanto ao montante de investimentos que seriam realizados. Mesmo em relação a esta única parcela fixa, que seria imediatamente obrigada a arrendatário a tomar posse do terminal, o contrato estabelece expressamente que tais valores seriam devidos mensalmente, sendo os pagamentos realizados mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao mês vencido. Ou seja, tal obrigação só surge com o decurso de cada período mensal. É bem verdade que o contrato estabelece em uma cláusula 8ª um valor contratual estimado de 150 milhões de reais, mas como bem realçado pelo acordo recorrido, tal valor não tem caráter obrigacional em face da recorrente, sendo meramente indicativo. A recorrente contesta a conclusão do acordo recorrido, afirmando que este corresponde estritamente ao somatório das parcelas fixas devidas pela recorrente à APA, nos termos do item 12.01.00 do edital, pois esse montante foi estritamente calculado com base no somatório simples das parcelas fixas devidas, independente de qualquer circunstância futura incerta. Não lhe assiste razão. Ainda que se admitisse o caráter obrigacional imediato do pagamento das parcelas fixas do arrendamento sobre todas as áreas previstas no contrato em todo o período contratual, 25 anos, este montante não representaria sequer 1/3 do valor estimado da cláusula 8ª, conforme se extrai da tabela abaixo. Aqui, então, tem um demonstrativo do quanto seria a obrigação em aluguéis, caso, desde o primeiro dia do contrato, ela tivesse obrigada a pagamento mensal dessas parcelas, o que a gente já viu que não é o correto, né? Então, daria 45 milhões. Ocorre que, como se viu, na cláusula relativa à remuneração, o início do pagamento das parcelas devidas a título de arrendamento da área 3 e 4, das áreas 3 e 4, estavam condicionados à realização de obras de aterramento, sem qualquer prazo definido, mesmo em caráter estimativo. Aliás, as áreas 3, ela tinham uma condição lá de movimentação, né? E a 4 tinha prazo de 20 anos.
No tocante aos investimentos em infraestrutura, equipamentos e instalações, tampouco há qualquer estimativa dos valores que deveriam ser investidos pela arrendatária, como se extrai da cláusula 7ª do contrato do anexo 5 do edital, a que se vincula. Com relação aos prazos, verifique-se que pela descrição do anexo 5 do edital, que mesmo em relação à área imediatamente transferida à arrendatária, áreas 1 e 2, é fixado um prazo de 12 meses, item 9, a partir da transferência para a realização de obras de infraestrutura e modernização. As obras da área 3 estavam condicionadas ao atendimento de um volume mínimo de movimentação de contêineres e veículos, item 10, e a área 4, o prazo para as obras foi fixado em 20 anos a contar da transferência do terminal arrendatário. Pelo que se extrai, ainda que se admitisse que os valores fixados como remuneração contratual da APA, como contrapartida pelo arrendamento, deveriam ser reconhecidos como obrigação do passivo e contrapartida ao direito de exploração da área arrendada, que seria reconhecível no ativo diferido, a única parcela perfeitamente identificada desde logo refere-se à parcela fixa mensal estabelecida para as áreas 1 e 2, que representaria apenas 12% do valor estimado na cláusula 8 do contrato. Ocorre que nem mesmo tal parcela se caracteriza como um passivo a ser reconhecido em contrapartida a um direito amortizável, pois trata-se de mera contrapartida pela disponibilização da área arrendada por parte da arrendante, que só seria devida pelo transcurso de cada período mensal no seu uso, gozo e fruição pela arrendatária. Nota-se claramente a natureza do arrendamento previsto no contrato como operacional, ao contrário do que pretende a recorrente ao trazer à baila e dar destaque em seu recurso ao CPC 086, que trata do reconhecimento das operações de arrendamento mercantil financeiro. Então, aqui... Matosinho, só uma dúvida, desculpa te interromper, talvez até o colegiado possa me ajudar, porque entrei aqui no auto e olhei aqui o demonstrativo de compensação de prejuízo, né? Que eu fui olhar ali o valor projetado está 14 milhões, mas aqui no demonstrativo tem infrações operacionais de 63 milhões. Então, eu não sei, porque às vezes o valor projetado ele não se coaduna com o que está no auto. Como eu comecei a examinar e me deparei com isso, eu estou aqui trazendo essa dúvida. Se infrações operacionais estariam no bojo do valor das sessões virtuais. Por favor, Edeli. Para chegar no imposto projetado, não são os 15% sobre a base? Pois é, porque essas infrações operacionais... Mais os novos de contribuição social. Tem imposto de renda e a contribuição social, né? Isso daria os 15. Minha dúvida é se esses 63 entram ou se vale os 15. 63 é a base para você aplicar a alíquota de imposto de renda CSL e chegar nos 15, não? Não, porque está dizendo aqui infrações não é a base de cálculo. Base de cálculo... Estão olhando aqui, ó. O lucro antes da compensação é menos de 65 milhões. O lucro antes da compensação. Aí vem as infrações. Quando entra com as infrações, o resultado fica menos 2 milhões. Então, você tem 60 e poucos aí que não foi autuado. Aí você aplica 15 mais 9. Qual é o limite? Então, projetado. O limite é 36. 36. Acho que não chega nisso, né? Porque não inclui a multa, né? Não, a multa não. É porque aí a CSL é mais 58. Presidente, estou abrindo aqui que fecharam todos os meus arquivos de processo. Esses autos muito antigos, eles dão essa... Eu realmente... Dá mais ou menos isso mesmo, Andréia. Dá uns 9 milhões de imposto de renda projetado e 5 milhões de CSL. Aí dá uns 14 milhões de projetado.
com essas bases não autuadas. Sim. Mas essas infrações não estariam dentro disso? Essa é a minha dúvida. Eu entendo o imposto projetado, aquilo que não é lançado. Não, imposto projetado, ok. Minha dúvida são as infrações que não foram lançadas por conta do prejuízo. Não, mas é disso que eu estou falando. Presidente, é assim, a gente tem que somar os tributos exigidos, Isso. principal, se tivesse uma multa isolada, e a gente soma o tributo projetado. Isso. O valor da infração em si, quanto que era de base de cálculo, Isso não entra? a gente não entra, porque ele é computado no resultado para ver o imposto projetado ou para ver quanto tem de tributo, né? Bom, então tá. Então tá, porque eu estou vendo aqui uma base bem maior, que vale só o imposto projetado e não vale as infrações que estão nessa planilha aqui. Eu acho que é o imposto projetado mais o imposto lançado, não é isso? Mas como não tem lançamento, porque tem prejuízo, o prejuízo consumiu tudo. Mas o projetado é o do prejuízo. O projetado... É sobre o prejuízo. De base negativa. O projetado é. Minha questão é a planilha aqui, mas tudo bem, vamos lá. Pode continuar, Matosinho. Acho que está esclarecido. Deixa eu ver. Tá. Então, eu estava dizendo aqui que Oi? Pode ir. Que o contrato tem natureza operacional, ao contrário do que alega a contribuinte. Que pese o CPC não seja contemporâneo aos fatos analisados e tenha sido editado após a edição da Lei 11.638, que alterou as normas brasileiras de contabilidade, trata de tema que já era interpretado pelas entidades responsáveis pela interpretação e normatização da contabilidade, e com exceção de situações específicas introduzidas no novo sistema, como a avaliação a valor justo, grande parte das interpretações já eram consagradas. Assim, vale do próprio CPC 06, que traz a classificação do que seria considerado arrendamento mercantil financeiro. Aí aqui destaco alguns itens que caracterizam o arrendamento mercantil financeiro. Então, o arrendamento mercantil transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no fim do prazo. O arrendatário tem a opção de comprar o ativo por um preço que se espera seja suficiente mais baixo que o valor justo, seja razoavelmente certo que a opção será exercida. O prazo do arrendamento mercantil refere-se à maior parte da dívida econômica do ativo. No início do arrendamento, o valor presente dos pagamentos mínimos totaliza, pelo menos substancialmente, todo o valor justo do ativo. Os ativos arrendados são de natureza especializada, de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-lo. Também pode levar a que um arrendamento mercantil seja classificado como um arrendamento financeiro. Se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador são suportadas pelo arrendatário. Os ganhos e as perdas na flutuação do valor justo e do valor residual são atribuídos ao arrendatário. O arrendatário tem a capacidade de continuar o arrendamento com pagamentos que sejam substancialmente inferiores ao valor de mercado. Aí volto à análise. Ora, salta aos olhos que o arrendamento objeto do contrato, que ora se analisa, não possui qualquer característica de arrendamento mercantil financeiro. Se não, vejamos. A propriedade do bem arrendado não pode ser transferida à arrendatária no final do contrato. A arrendatária não tem a opção de comprar o ativo arrendado ao final do contrato por qualquer valor que seja. Inclusive, as benfeitorias que a arrendatária realizar são revertidas para a arrendante. Cláusula 24ª. O prazo do contrato não está relacionado à vida econômica do bem arrendado, área portuária, que se renova e se perpetua no tempo. O valor das parcelas do arrendamento são uniformes, sofrendo apenas atualizações monetárias ao longo de todo o contrato e não representam qualquer proporcionalidade do valor justo do ativo. Os ativos arrendados não são de natureza especializada, de forma que só o arrendatário possa usá-lo, tanto que o próprio contrato prevê a transferência de seus direitos e obrigações a terceiros e o subarrendamento a terceiros para o desempenho da atividade. Cláusula 6ª. O cancelamento do arrendamento pode se dar com a composição das perdas mediante ajuste entre as partes, item 14 da cláusula 38ª.
O arrendatário poderá exercer a prorrogação do arrendamento por período equivalente ao contratado, mediante as mesmas condições então vigentes. Cláusula 5ª. O próprio CPC 06 traz orientação sobre a forma de reconhecimento de parcelas pagas a título de arrendamento mercantil operacional. Item 33. Os pagamentos de prestação do arrendamento mercantil segundo o arrendamento mercantil operacional devem ser reconhecidos como despesa em base linear durante o prazo de arrendamento do arrendamento mercantil. Note-se que era exatamente o procedimento adotado pela contribuinte antes de proceder à retificação de sua escrituração contábil, passando a considerar o arrendamento como se fosse financeiro. O reconhecimento contábil dos direitos e obrigações assumidos com base no contrato foi bem analisado no acordo de primeiro grau, tendo inclusive o doutor relator apontado o equívoco da interpretação dada pelo acordo 9101-00445, invocado como paradigma. Por bem abordar o tema, transcrevo excertos do voto em que o julgador trata do reconhecimento de intangíveis na escrita contábil. Então, eu trago aqui, ele faz uma boa análise dessa questão dos intangíveis. Vou me furtar a ler. Traz exemplos de concessão e tal. Aqui ele faz uma análise do ICPC 08, e eu destaco que, na verdade, é um equívoco dele. A referência ali é o ICPC 01. Né? Ele está aqui no rodapé. Deve ser destacado que o item, isso aqui ainda dentro do voto da DRJ, o item 46 da norma brasileira de contabilidade, ativo intangível, enfatiza que uma das condições imprescindíveis para o reconhecimento de um ativo intangível é a possibilidade de sua mensuração com segurança. Ora, como se verá mais adiante, não existe qualquer possibilidade sequer de estimar os valores que a impugnante deverá receber dos usuários dos serviços prestados nas instalações arrendadas. Da mesma forma, também é absolutamente impossível estimar valores que irá desembolsar ao longo do contrato. Isso aí a gente já analisou, mas eu estou trazendo aqui a análise, né? Destaquei esse ponto. Restringindo a análise ao que interessa, verifica-se que, no caso de pessoas que firmam contratos com o poder público, na sua condição equivale a de arrendatários. A propriedade do ativo e o investimento de capital são do concedente. O risco da demanda é compartilhado. O interesse residual é do concedente. A norma relevante é aplicável. Operações de arrendamento mercantil. Deve os efeitos do contrato dessa espécie, portanto, serem considerados como se fora uma operação de arrendamento mercantil. É exatamente a situação da impugnante. Resta absolutamente claro, portanto, que os concessionários somente poderão contabilizar como intangível os valores efetivamente despendidos à medida que o forem. As regras de contabilização estão devidamente postas nos princípios gerais de contabilidade e são os mesmos aplicáveis aos contratos de arrendamento. As particularidades para a contabilização dos contratos da espécie, contratos de concessão, e no caso da impugnante contemplam apenas os valores dos investimentos que realizarem. Sua contabilização como ativo somente deverá ocorrer quando os investimentos forem realizados e não no momento da assinatura do contrato. É inequívoco, portanto, que um item, apesar de se enquadrar potencialmente na definição de ativo, direito ou passivo, obrigação, poderá ser reconhecido na contabilidade se, e somente se, tiver um custo ou valor que possa ser medido em bases confiáveis. Uma vez examinados os contornos fáticos relacionados ao contrato de arrendamento e as premissas para sua forma de contabilização, nos termos acima expostos, não resta dúvida quanto ao acerto do acordo recorrido em suas conclusões sobre a correta aplicação do artigo 325 do regulamento. Destaco aqui do voto do recorrido. Ora, por essa norma, verificamos que a recorrente poderia ativar o capital aplicado na aquisição dos direitos de exploração da concessão, para ser amortizado durante a vigência do contrato de concessão, como também os investimentos em bens que, ao final da concessão, fossem revertidos ao poder público. A cláusula 7ª do contrato, em tela, dispõe que a arrendatária deverá realizar investimentos na modernização do terminal, compreendendo a execução de obras de infraestrutura e aparelhamento das instalações a serem arrendadas nos prazos e nas condições definidas. Isso, porém, não quer dizer que a recorrente pudesse registrar no ativo tais investimentos antes deles serem executados. Com efeito, não houve capital aplicado na aquisição do direito de exploração do serviço no momento da assinatura do contrato. Logo, à luz do artigo 325.1, não havia de ser feito qualquer registro no ativo. Pela cláusula acima, ele cita a cláusula 12 do edital, não havia qualquer passivo a ser registrado pela recorrente no momento da assinatura do contrato. Repete um pouco aquilo que a gente já analisou sobre as condições de pagamento, inclusive das parcelas fixas. Assim, não há, pelo regime de competência, qualquer crédito a favor da APA, nem obrigação a ser reconhecida
pela recorrente no momento da assinatura do contrato. Ele fez aqui a simetria entre a APA, né, que era a concedente, ela não tinha um direito líquido e certo, a uma obrigação que seria cumprida pela recorrente. No item 22 do edital, informa que há duas áreas, aqui volta a analisar aquela parte das áreas. Não se discute que as despesas com tal aterramento devem ser ativadas para amortização durante a vigência do contrato, porém, essa disposição não gera qualquer passivo no momento da assinatura do contrato. O valor indicado na cláusula 8ª é meramente indicativo, sem gerar obrigação ou direito para as partes. A recorrente, por meio da petição de 3 de julho de 2018, noticia nos autos como fatos novos o proferimento de acordo pela BRJ Curitiba, nos autos do processo 2002-66, bem como um acordo proferido pela CVM, a favor de Santos Brasil Participações. Com relação à decisão da CVM, verifico que a recorrente juntou cópia do relatório e voto proferido no âmbito do processo de interesse da Santos Brasil, o qual analisa a consulta formulada pela interessada, tendo por objeto a alteração do prazo de depreciação e amortização de ativos da concessão pública, consubstanciada no arrendamento do terminal de contêineres localizado no Complexo Portuário de Santos. Na conclusão do seu voto, o relator dispõe. Deixa eu ver se eu consigo resumir isso aqui. Acho que é curto. A companhia deve refazer e republicar as demonstrações financeiras relativas ao exercício fim de 2016 e o formulário ITR de 2017, reconhecendo o ativo intangível, todos os recursos relacionados ao direito de exploração do TECOM, inclusive o arrendamento, as benfeitorias realizadas no terminal e os equipamentos vinculados à exploração, bem como registrando no passivo exigível o valor presente das parcelas vencentes até o fim do prazo contratual. De maneira a manter a consistência de suas demonstrações, a companhia deve refazer e republicar também os formulários tais. Desde o momento que foi deferido pela CODESP a prorrogação antecipada do arrendamento, a companhia encontra-se autorizada a estender os prazos de amortização dos diferentes ativos vinculados à exploração. Alternativamente ao cumprimento do disposto, a companhia pode elaborar e publicar novas demonstrações relativas ao exercício findo com retificação das contas de 2016, apresentando notas explicativas. Conquanto sejam meritórias e respeitáveis as conclusões do referido processo, há que se fazer algumas ponderações quanto ao seu alcance. Em primeiro plano, é necessário observar que a atuação da CVM no tocante a demonstrações financeiras está voltada principalmente para a sua missão de regular e fiscalizar o funcionamento de mercados de valores imobiliários, visando assegurar a transparência, confiabilidade e proteção aos investidores, como pode se aferir de suas competências institucionais, que eu transcrevo aqui, extraído do site da CVM. A segunda observação ser feita é que, embora sirvam de referência para a correta aplicação das normas contábeis, suas decisões e resoluções estão voltadas para as empresas de capital aberto que atuam no mercado imobiliário. Não obstante, também possa servir de referência para as demais empresas constituídas com capital fechado. A terceira observação é que, apesar da atividade semelhante à da recorrente, desempenhada pela empresa interessada no processo de consulta referido, as características do contrato de arrendamento ali examinado têm contornos próprios e bastante diversos do analisado nestes autos, que certamente são determinantes para as conclusões expostas pelo relator em seu voto, notadamente a existência de diferentes fluxos financeiros, como indicado pela consulente. 1. Parcela inicial paga logo após o leilão. 2. Valor pago pelo uso dos equipamentos. 3. Desembolsos periódicos em virtude do arrendamento. A discussão naqueles autos se dá exatamente quanto à forma correta da qualificação e reconhecimento do contrato, como se extrai. Lá, então, o que tinha naquele contrato, a recorrente já se obrigava de pronto a parcelas fixas estabelecidas de arrendamento, pagava pelo uso imediato e um valor pela concessão. Tudo isso foi considerado ativável ou obrigatoriamente ativado pela CVM. E o relator desse entendeu que, inclusive, devia se ativar a obrigação assumida em relação a aluguéis. Mas ali também os valores de aluguéis eram fixos, previamente estabelecidos e já determinados, né? O relator do acordo votou no sentido de considerar a unidade do negócio contratual para fins de reconhecimento contábil, inclusive sobre as parcelas atinentes ao contrato de arrendamento no ativo intangível e no passivo no balanço patrimonial. Aqui eu transcrevo a decisão do relator. Então, ele considerou que havia que ser reconhecido uma unidade. Como se extrai dos trechos do voto do relator perante a CVM, o contrato apresenta características próprias, muito diversas apresentadas no contrato firmado pela recorrente junto à APA, de sorte que não é possível concluir que, diante delas, a conclusão da CVM seria a mesma do processo referido. Por fim,
Quanto à noticiada decisão da CVM, registro em que pese o recorrente tenha juntado o relatório e voto da decisão, não trouxe à colação o resultado do julgamento, de forma que não há nos autos a informação se o mesmo foi seguido pelo colegiado. Observe que efetuei busca da decisão por meio do número do processo no sítio da CVM, na internet, mas não obtive êxito. Com relação à decisão da DRJ, no processo 2002-66, a recorrente alega que o acordo proferido acolheu o entendimento por ela defendido. Aqui eu cito. A afirmação da recorrente de que os valores escriturados foram chancelados pela administração tributária no processo acima é parcialmente correta. Porém, não tem o condão de vincular o presente decisão, posto que aquele processo veicula matéria autônoma, concernente ao pedido de restituição e compensação formulado inicialmente por meio do processo tal que deu ensejo ao acordo 9101-0445. Deixa eu ver se aqui eu não citei o processo errado. Vou até destacar. 2002-66. Acho que ele teve sequência, né? Porque ele foi devolvido para a unidade. A decisão do 91.445 é uma decisão que analisa, em tese, a legislação e devolve para a unidade aplicar os parâmetros por ele estabelecidos para aquele período. Mas eu vou anotar aqui para ver se é isso mesmo, o processo. Como já mencionado, o acordo paradigma determinou reapreciação do pedido de restituição pela unidade de origem, observando novas apurações contábeis a serem apresentadas pela recorrente relativamente aos períodos de apuração encerrados nos segundos a quarto trimestre de 2001 e primeiro e segundo trimestre de 2002. O relatório do acórdão da DRJ detalha a abrangência da discussão naqueles autos em face do cumprimento do acórdão paradigma. Está aqui alguns trechos. O acordo 9101 deu provimento parcial ao pleito da contribuinte, mantendo a decisão recorrida no que tange aos pagamentos das cotas de RPJ-CSL apurados entre o segundo trimestre de 99 e o primeiro trimestre de 2001, determinando que fosse proferido outro despacho decisório relativamente aos pagamentos do IRPJ apurado entre o segundo trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2002. Em obediência a essa decisão, sui generis do CARF, a DRF Curitiba intimou o contribuinte, em dezembro de 2007, a apresentar registros contábeis e elaborar novas demonstrações de resultado e de apuração do IRPJ relativa à decisão, e era favorável. E o TCP, a recorrente, contudo, permaneceu inerte. Foi emitido um novo despacho decisório, que entendeu ser definitivo em sede administrativa a questão relativa à parte do crédito indeferido, outubro de 99 ao primeiro trimestre de 2001, no valor tal. E que, em relação ao período restante, 2 milhões e tanto, o direito creditório não podia ser reconhecido por ausência de novos elementos. A contribuinte, então, apresentou manifestação de conformidade, sendo proferido um acordo da DRJ, que não conheceu da manifestação, razão do contribuinte, de fato, não haver surgido contra o despacho decisório. Resignada, a contribuinte bateu as portas do judiciário e ajuizou a ação ordinária, pleiteando que fosse declarado seu direito de contabilizar o contrato de arrendamento no período de 99 a abril de 2001, afastando-se efeitos da decisão definitiva da Câmara Superior e deferindo integralmente a demanda do pedido de restituição interna, que fosse concedida a tutela antecipada para que se determinasse a regra se tivesse que cobrar qualquer tributo, com fundamento no indeferimento parcial. Na sentença prolatada, o juiz de direito interpretou a decisão proferida pela Câmara Superior como de admissão da possibilidade de contabilização dos direitos de amortização decorrente do contrato. Depois de apreciar os argumentos, o magistrado assim se manifestou. Avaliar-se-á, portanto, apenas se a parte autora pode ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, daí decorrendo a possibilidade de escrituração e contabilização dos valores pretendidos, sem se analisar, o que refoge ao objeto da lite, os demais componentes da relação jurídico-tributária retratada nos termos decididos administrativamente. Sobre esta concluo. Dessa forma, procedente o pleito da parte autora no que diz respeito à possibilidade de ver atendida eventual decisão administrativa para o período, estendida, aliás, para o período em tela, ainda em que não ostentava formalmente a qualidade da arrendatária. Aqui o detalhe que está implícito. A decisão da Câmara Superior, no primeiro processo, ela não reconheceu desse período porque é um período que a TCP mesmo não era a empresa originária do contrato. Ela tinha sido concedida para uma empresa originalmente e ela só entra na relação depois. Então, por isso a Câmara Superior
tinha entendido que não, nesse período, você está certa, mas é só desse período de 2001 para frente. Ela entrou no judiciário e o juiz disse, não, se tem esse critério, ela é sucessora, ela assumiu o negócio, ela tem direito sobre todo o conjunto. Foi isso que o juiz disse. Por outro lado, o juiz entendeu ser incabível o deferimento integral do pedido de restituição deduzido naquele feito, posto que o pedido versava sobre a extensão do que fora decidido pela Câmara Superior, não sobre o conteúdo daquela decisão. Conforme destacado anteriormente, no que diz respeito ao pedido de restituição, limitou-se a Câmara Superior a estabelecer parâmetros, a partir dos quais as instâncias da qual deve reapreciar o procedimento, proferindo novo despacho. A possibilidade de protelação de novo despacho, nesse caso, resultou da ausência da apresentação do contribuinte, pelo contribuinte da documentação requerida. Tampouco o juiz determinou que a administração se abstivesse de praticar qualquer ato contrário ao entendimento consolidado no PAF sobre a matéria da técnica contábil, que em relação aos períodos em que se teve por pertinente a adoção dos critérios contábeis na forma requerida, não houve prolação de decisão definitiva por parte da Câmara Superior, que apenas devolveu a matéria à apreciação da instância inferior. Deixa eu ver se tem mais final aqui. Desse modo, do pedido de restituição no valor tal, a parte relativa ao período de segundo trimestre de 2001 a segundo trimestre de 2002, no valor de 2 milhões, está indeferida por decisão administrativa transitada em julgado. A parte restante, período entre segundo trimestre de 99 e primeiro trimestre de 2001, no valor tal, deve ser objeto de nova decisão em atendimento à sentença judicial antes referida. Apreciando a manifestação de inconformidade naqueles autos, a primeira turma da RJ proferiu o acórdão, julgando procedente em parte, acolhendo a conclusão do seu voto. O condutor, em face do exposto, voto em caráter preliminar por declarar a definitividade da decisão que não homologou a parcela do direito relativo ao período do segundo trimestre de 2001 e 2002, face à inércia do contribuinte. Que diz respeito ao segundo trimestre de 99 ao primeiro trimestre de 2001, pelas razões expostas, voto por reconhecer os valores apurados pela autoridade fiscal a serem empregados até o limite de suas forças para compensar os débitos. Como se vê, o acórdão da DRJ, trazido agora recentemente, conquanto discuta a matéria de fundo idêntica dos presentes autos, trata de questão relacionada ao pedido de restituição, compensação, abrangendo apenas o período de apuração entre o segundo trimestre de 99 e o primeiro trimestre de 2001, enquanto que nos presentes autos se discute a glosa de prejuízos fiscais relativas ao ano calendário 2002, mais precisamente quanto ao período entre 1º de junho de 2002 e 31 de dezembro de 2002. Por outro lado, poder-se cogitar de uma interseção na discussão da matéria de fundo relacionada ao mês de junho de 2002, contemplado nas glosas efetuadas, também teria sido incluído no pedido de restituição examinado no acórdão do paradigma. Ocorre que, como bem apontado no acórdão da DRJ, o acórdão da Câmara Superior apenas estabeleceu parâmetros para que a unidade de origem procedesse a novo exame do pedido de restituição, examinando naqueles autos, mediante a apresentação de novos elementos e demonstrações contábeis pela contribuinte, que demonstrasse seu direito, o que não ocorreu, sendo proferido novo despacho que não reconheceu o crédito pleiteado por ausência desses elementos, decisão esta que se tornou definitiva. Destarte, não há qualquer efeito da decisão da DRJ proferida no processo 2002-66 na discussão dos presentes autos. Por todo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito em negar-lhe provimento. Desculpa por ter sido longo, mas é que não tive tempo de ser breve nesse caso. Ok, conselheira Edeli. A extensão do voto me permitiu ficar rodando aqui, procurando alguma materialidade para esse ativo, né? Impressionante. Impressionante a escritura, como se atribui a uma cláusula contratual essa materialidade de 150 milhões, né, por um valor estimado de contrato, né, que se eventualmente algo foi pago seria pela concessionária original, não há nenhum registro de pagamento na cessão desse contrato, e a única coisa que seria passível de eventual ativação para amortização que daria na mesma é você ativar essas parcelas devidas e realizando elas do mesmo jeito que você realizaria quando contabilizasse como despesa. É impressionante. E o
E o paradigma, ele vai partir do princípio vai partir da referência da concessão original, né? Como concessionária, ela deve ter pago algo, né? Então, é uma premissa bem... Por isso, essa sessão que... Oi? Ela não tinha pago nada. Nada, isso. Por isso que essa premissa inicial do Alberto de cessão, né, de substituição, ela entra no contrato realmente alugando aquilo que era de outro, né, para usar. Por isso que as parcelas são tão pequenas aqui. Eu não tenho... E a questão da ação judicial que me pegou aqui no final, né? Mas ela ficou... A ação ordinária foi bem de objeto, bem circunscrito ao pedido de restituição, né? E não a questão de direito. Então, me parece que temos aqui a possibilidade de decidir. E por isso eu acompanho o relator. Conselheira Lívia. Também acompanho o relator e parabenizo pelo fôlego do voto, pela compreensão e integralidade de tudo. Conselheiro Fernando. Dou os pêsames para o conselheiro Matosinho de pegar o lote com um processo desse de cara para começar a relatar. Parabenizo, voto excelente. De fato, a gente fica quase discutindo muitas coisas no vazio aqui, né? Porque é tudo muito assim abstrato, você não vê desembolso nenhum, não foi feito nada e simplesmente o próprio contribuinte de uma hora para outra muda o seu regime de contabilização e quer registrar aí a amortização de valores que ele não desembolsou absolutamente nada ainda. Então, parabenizo e acompanho integralmente. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Alexandre. Também gostaria de parabenizar o conselheiro Matosinho pelo excelente voto, tal qual a Lívia falou, um voto de fôlego, né? A gente percebe que foi um voto que foi estudado ali e, de fato, a gente vê vários subterfúgios aí do contribuinte para tentar, de alguma maneira, encontrar um caminho e acho que foi muito bem encarado. Então, acompanho ele integralmente. Conselheiro Caio. Igualmente parabenizo o relator e não existe qualquer motivo, não vejo nenhum motivo aí para decidir de forma contrária. Pois não, conselheiro. Pois não, conselheiro, pode terminar. Pode terminar. Desculpa. Isso mesmo, presidente, eu acompanho o relator. Ok. Conselheira Edeli pediu a palavra. O microfone do Caio continua falhando e às vezes parece que ele parou de falar, né? E vai picotando e dá essa dúvida. Não, só render minhas homenagens ao Matosinho também, a dificuldade enorme, mas também fazer referência a essa decisão de primeira instância, né? Porque decisão do Vanaldir é sempre decisão elogiável, né? Impressionante, impressionante. O processo vem com a carga de análise de fato e de direito, assim, que realmente fica difícil sustentar a decisão do paradigma, né? Parabéns. Também destacar que o relator foi buscar informações no site da CVM, assim, é realmente elogiar. Eu acompanho os ilustres conselheiros no elogio também. Como o Caio disse, né, de ver o direito explorado realmente numa decisão, isso é sempre uma satisfação. Parabéns. Bom, e Matosinho, também parabenizo, grande inauguração, né? Chave de ouro, e não vamos interromper, porque vamos continuar. Acompanho o relator. Então, conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade. Pode falar, Matosinho. Não, só agradecer os conselheiros, né, os amigos, e dizer que não foi um voto de fôlego, foi um voto de falta de fôlego. Estava me faltando. Vamos, então, passar para o 63, que é interessado... Patrícia, você precisa ir? Como é que você está? Oi, doutora. Infelizmente, precisamos encerrar a gravação. Então vamos encerrar a gravação. Eu estou aqui tentando resolver, mas vamos lá.